Boa tarde. Que bom estamos aqui de novo, né? Mais uma semana que passamos. Com certeza, pelo menos da minha parte, foi com alegria, né? Com estudo. E a gente agradecer por estarmos aqui de novo. E nós vamos chamar a Marli para fazer uma leitura do livro Seara dos Médios. Tá bom? Tá bom assim? Tá? Nem precisa arrumar, não. Acho que dá. Boa tarde. Ante a mediunidade. No trato da mediunidade, não andemos à cata dos louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Age e serve, ajuda e socorre sem recompensa. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Ainda criança, ele se submete no templo ao exame de homens doutos que lhe ouvem o verbo com imensa admiração. Mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. João Batista, o amigo eleito para organizar-lhes os caminhos, depois de vê-lo nimbado de luz, em plena consagração messiânica, ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para lhe verificarem a idoneidade dos nazarenos que lhe desfruta a convivência, apenas recebe zombaria e desprezo. Dos enfermos que lhe ouvem o sermão do monte, buscando tocá-lo, ansiosos, na expectativa da própria cura, não se destaca um só para segui-lo até a cruz. Dos 70 discípulos designados para místeres santificantes, não há lembrança de qualquer deles na lealdade maior. Dos seguidores que comeram os pães multiplicados, ninguém surge perguntando pelo burilamento da alma. Dos numerosos doentes, por ele reerguidos, a bênção da saúde, nenhum aparece nos instantes amargos para testemunhar-lhe agradecimento. Nicodemos, que podia assimilar-lhe os princípios, procura-lhe a palavra na sombra noturna, sem coragem de liberar-se dos preconceitos. Dos admiradores que o saúdam em regozijo, na entrada triunfal em Jerusalém, não emerge uma voz para defendê-lo das falsas acusações perante a justiça. Judas, que lhe conhece a intimidade, não hesita em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores. Somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Pedro, fraco, fez-se forte na fé e, esquecendo a si mesmo, busca servi-lo até a morte. Maria de Magdala, tresmelhada na obsessão, recupera o próprio equilíbrio e, apagando-se na humildade, converte-se em mensageira de esperança e ressurreição. Joana de Cusa, amolecida no conforto doméstico, ouvida as conveniências humanas e acompanha-lhe os passos sem vacilar no martírio. Paulo de Tarso, perseguidor, aceita-lhe a palavra amorosa e estende-lhe a boa nova em suprema renúncia. Não detenhas, assim, qualquer ilusão à frente dos fenômenos medianímicos. Encontrarás sempre, por toda parte, muitas pessoas beneficiadas e crentes, como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles, mas apenas aquelas que transfiguram a si mesmas, aperfeiçoando-se em base de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço constante em louvor do bem. É do livro Seara dos Médios.
Então nós vamos fazer uma prece. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por estarmos mais uma vez nesse estudo. Que Jesus nos ampara, nos ilumine, nos dê muita tranquilidade. Que ampara também a nossa companheira Nara, que ela possa passar para nós tudo aquilo que ela preparou com muito carinho. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estudo, de melhoria. Que Jesus permaneça em nossos corações, nos dando luz para que possamos seguir o seu caminho de amor, de esperança e de estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Então nós vamos passar para a Nara, né? Ela vai falar sobre a doutrina espírita. E a Nara é uma companheira nossa aqui da casa mesmo. E vamos aproveitar o máximo do que ela tem a passar, que é muito bom. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, que possamos aproveitar bastante esses momentos. Como a Sueli disse, nós vamos falar sobre doutrina espírita nos seus 3 aspectos: científico, filosófico e religioso. Faz parte desse estudo de preparação para o COEM, para entendermos realmente, quando a gente chega para um trabalho, o que é o espiritismo. Por quê? Como justificarmos todo o conhecimento espírita que vai ser a base do trabalho mediúnico que vocês vão estudar e desenvolver nesse processo de aprendizado do COEM. A doutrina espírita, ou o espiritismo, né, é a 3ª revelação da lei de Deus. Em todos os tempos, Deus tem nos enviado os grandes sábios missionários que trazem para nós notícias acerca da sua lei, acerca das verdades espirituais, em todos os tempos. Então, nós consideramos, conforme consta no Evangelho, que Moisés foi o primeiro revelador da lei divina. Nós tivemos muitos reveladores, mas marcando um ponto assim fundamental, tivemos Moisés, depois veio Jesus, e a 3ª revelação veio com o Espiritismo. Por isso que nós colocamos aí. Então, na verdade, o Espiritismo veio referendar, né, aquilo que Jesus havia anunciado. Jesus, no último encontro com os seus discípulos, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei um Consolador que ficará para sempre convosco. Vos relembrará tudo o que eu ensinei e vos dirá coisas novas. Então, na verdade, o Espiritismo é essa revelação que veio cumprir a promessa de Jesus, do Consolador, que viria no tempo apropriado. E é lógico que o Espiritismo, ele surgiu numa época de emancipação e madureza intelectual. Nós sabemos que Kardec, ao elaborar e organizar a doutrina espírita, ele estava vivendo um momento do iluminismo. Era um momento em que os estudiosos da época entendiam que a crença numa fé cega, acreditar-se o que era determinado pelo modelo religioso da época, não podia mais, não contentava mais as inteligências. Então o homem entrava numa supremacia intelectual, num conhecimento que ele queria saber o porquê das coisas, o como de cada coisa. Não bastava dizer, você tem que acreditar, é a fé que você tem, não pode perguntar por quê. Acabou isso, né? Era um momento que a intelectualidade, o ser humano, estava preparado para revelações lógicas.
onde satisfizesse a razão, a racionalidade da criatura humana, né? E aí, o que aconteceu? Ele surgiu como fruto de um trabalho de pesquisa, de livre exame, deixando o homem o direito de submeter tudo aquilo que era pesquisado e estudado à análise da razão, submeter tudo ao cadinho da razão, como diz Emmanuel. Então, na verdade, pelo método de observação dos fatos, de experimentação, de aplicação dos conhecimentos, que era feita através de perguntas, e as respostas eram analisadas pelos estudiosos da época, Allan Kardec percebeu que essa doutrina, ou esses ensinamentos, respondiam a todas as questões da criatura humana, todas as dúvidas. Então não havia mais aquela história de tem que acreditar, uma fé cega. Então foi uma revelação fundamentada na razão, na lógica, na observação, na experimentação dos fatos. E por isso nós dizemos que a doutrina espírita é uma doutrina de tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso. Esse tríplice aspecto pode ser considerado como 3 pilares da doutrina espírita, né? Que eu coloquei aqui anteriormente. Então, são 3 pilares que, na verdade, representam, assim, de forma didática, para a gente entender, porque tudo no conhecimento, tudo se entrelaça, todas as coisas se relacionam, podemos dizer, se fundamentam, se interagem. Bom, então nós vamos ver cada aspecto dessa doutrina. Primeiro, a ciência. Kardec examina o problema científico do espiritismo quando ele diz assim, vejamos o trecho: a ciência, propriamente dita como ciência, é incompetente para se pronunciar sobre as questões do espiritismo. Por quê? A ciência, gente, ela tem o seu objeto de estudo, ela responde às indagações da criatura humana referente às análises que ela faz nos fatos que podem ser pesquisados em laboratório, nos fatos que podem ser estudados naquele campo da ciência, naquele campo onde observa-se o caráter da matéria. Então, a ciência tem essa função. E é lógico que ela não pode responder às indagações de algo que está fora do seu campo de ação. O espiritismo, ele tem como objeto de estudo o espírito. E a ciência, então, ela é incompetente para responder às questões relacionadas ao espírito, porque o seu método restringe às experiências que podem ser provadas em laboratório, as experiências que podem ser analisadas e experimentadas de forma lógica ali, num laboratório que abrange o campo material. E o espiritismo veio mudar a ordem das coisas. Os problemas existiam. Quando a doutrina espírita, a ciência propriamente dita é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Ele explica isso no Livro dos Espíritos. E ele insiste que no caráter científico do espiritismo, porque, como ciência, a ciência tem os seus próprios métodos. E como seu objeto não é matéria, o objeto do espiritismo é o espírito, a ciência não vai conseguir abranger esse conhecimento. Então, o que acontecia? Os problemas espirituais, gente, os fenômenos que aconteciam, quando se falava na comunicação de seres invisíveis, atuando, influenciando na vida das pessoas, isso faz parte desde que o homem é homem, né? Nós temos aí, para falar mais recentemente, mas até nas tribos mais selvagens, o homem já tinha contato com o misterioso, com a espiritualidade, com as informações daquilo que ele não conseguia responder. Era um contato, uma relação misteriosa.
Depois, mais recentemente, como eu disse, nós temos, na época da Grécia, os reis consultando as pitonisas, os pitons, sobre as questões transcendentes. Então, sempre existiu tudo isso. Mas o homem não sabia e nem podia entender como isso ocorria. Com a vinda do Espiritismo, esses eventos, esses acontecimentos, que eram explicados de forma empírica, imaginosa, fantasiosa, passaram para o domínio do científico. Porque Kardec foi analisar, foi perguntar e foi dando respostas lógicas. Então, o Espiritismo veio modificar a ordem das coisas, mostrando a possibilidade de encararmos esses fenômenos que eram imaginosos, fantasiosos, de uma forma lógica. Só não entendíamos que não conhecíamos como isso tudo acontecia. Então, a doutrina espírita veio explicar tudo isso. As religiões, gente, eram intrincados sistemas teológicos que tentavam justificar e explicar coisas que ela mesma ignorava, ou as religiões ignoravam, né? Então, era misticismo, era fantasioso, era sobrenatural, era mistério, era milagre. E aí o Espiritismo veio explicar isso de forma lógica, né? E Kardec afirma, não existe o sobrenatural senão para a ignorância humana das leis naturais. Então, quando o homem, gente, não tinha ainda o microscópio, é evidente que ele não sabia da existência dos germes. À medida que ele descobriu, quer dizer, de onde vinha a doença, por que aquilo aconteceu? Então, à medida que o homem descobriu, passou-se a ser uma coisa natural. Então, assim também aconteceu com os fenômenos do espírito. E o professor Rivaio, ele começou, que é Allan Kardec, vocês já tiveram essa aula, né, aí do início do espiritismo, ele veio, o professor Rivaio tomou contato com os fenômenos, quis saber o porquê de cada coisa, perguntou, questionou, foi analisar, foi observar, fez perguntas, analisou e aí ele elaborou, formulou os conceitos, os princípios, os fundamentos daquilo que era estudado. Então ele não fez da cabeça dele, não elaborou hipótese, nada disso. Ele só elaborou todos os princípios da doutrina sem criar nenhuma teoria pré-concebida, sem hipótese. Ele em consequência dos fatos pesquisados, ele concluiu pela existência desses fatos. Ele estudou, pesquisou, analisou, e é isso que nós vamos agora ver para entender o trabalho de Kardec. Ao elaborar a doutrina espírita, ele usou as etapas da teoria científica. Uma teoria científica, para ser considerada como um fato científico, ele tem que ter essas etapas de pesquisa. Primeiro, fatos novos se apresentam. Então, a ciência, quando viu um fato novo, e não é conhecido pelas leis normais. Então, a ciência vai pesquisar, ela vai observar. Isso é o que a ciência faz. Observa, compara, analisa. Vai do efeito às causas. Chega à lei que rege esses fenômenos. E deduz as consequências e busca as aplicações úteis. Isso é o que uma ciência faz. Ao pesquisar qualquer elemento, qualquer fato científico, né? E ele explica isso lá na Gênese, no capítulo 1, item 14. Muito bem. Então, olha o caráter científico do Espiritismo. A primeira fase, fatos novos se apresentam. Ora, os fenômenos estavam acontecendo. As mesas estavam girando, os espíritos, que não sabia que era espírito, alguém estava respondendo às questões, dando respostas inteligentes. Então, os fatos estavam acontecendo. Então, numa etapa científica, a primeira coisa é a escolha do objeto de estudo para uma teoria científica. Então, o que eu vou estudar? Eu vou estudar o fenômeno. Tá.
Então, foi o que Kardec fez, observou. A segunda etapa, observou que surgiu aqueles fatos, vamos escolher o que a gente vai estudar. Observou, comparou, analisou. Isso se faz na ciência, né? Nessa etapa, deve-se fazer um exame através de descrição detalhada do objeto estudado e descobrir todas as características e informações sobre aquele objeto. Isso é o que a ciência faz. Vai estudar, comparar, pesquisar, tá? Aí ela vai para a terceira fase da etapa, que é a formulação das leis. Então, quando você vai elaborar um fato científico, você analisa o objeto e formula as leis. Se ele movimenta daqui para lá, acontece isso. Então, você formula os acontecimentos, o comportamento daquele objeto. Então, isso a ciência faz. E na quarta etapa, formulada a lei, as consequências, faça a dedução das consequências e das aplicações úteis daquilo. Aí está elaborado uma proposta científica. Lá, formulada a lei, podemos determinar as consequências dessa lei. Essa é a quarta etapa da teoria científica. Olha a elaboração da doutrina espírita. Kardec apresenta essa justificativa, leiam lá, na Gênese, quando ele fala, surgiram fatos. Quais eram esses fatos? Quando Kardec começou a pesquisar. As mesas girantes, a movimentação de objetos, o surgimento de fenômenos que não eram explicados. Ninguém sabia como é que estava acontecendo aquilo. Então, ele apresenta essa justificativa. Primeira etapa do processo, escolha do objeto. Então, ele fala, por que está causando isso? Quem está causando isso? E os espíritos, ao responder as perguntas, responderam que tudo estava submetido a uma lei divina, que Deus era um dos elementos desse universo. O universo só tinha 3 elementos, só tem 3 elementos: Deus, Espírito e matéria. Ora, ele falou, então vamos na causa de tudo, que é Deus. As causas primárias que ele coloca lá na primeira parte do Livro dos Espíritos. Kardec buscava investigar como as coisas surgiram. Por que estava acontecendo aquele fenômeno? Como é que surgiu aquilo? Quem que estava provocando aquilo? Todas as causas são o início de todo o processo de investigação. Então, olha, gente, a sabedoria desse espírito, desse homem, desse professor Rivaio, que depois usou o nome de Allan Kardec. Ele começou a investigar. Então, Deus é a causa de tudo, então vamos estudar Deus. Aqui que os espíritos respondem. Questão número 10 do Livro dos Espíritos. O homem não tem sentidos para entender Deus. Está acima da sua condição, da sua possibilidade. Entenda-se Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pronto. Então, como é que isso vai ser objeto de estudo da doutrina? Nós não temos elementos para estudar isso? Descartou. São 3 os elementos do universo: Deus, Espírito e matéria. Conforme a informação dos Espíritos. Não foi ele que inventou isso, Kardec. Aí falou, bom, Deus nós não podemos estudar. Não temos elementos, escapa aos nossos sentidos. Matéria, já é estudado pela ciência oficial. Resta o espírito. Então, o objeto de estudo é o espírito. Então, Kardec, nessa primeira etapa, ele escolhe o objeto de estudo. Porque quando ele vai pesquisar, aplicar os estudos da doutrina espírita, ou formular todo o conteúdo da doutrina espírita, ele começou por esse espaço. Então, o objeto de estudo da doutrina é o espírito. Aí ele passa para a segunda fase. Então, porque ele perguntou sobre Deus, perguntou as causas de todas as coisas é Deus, então o objeto de estudo é o espírito. Passou para a segunda etapa do processo científico. Aí ele perguntou tudo sobre o espírito. Ali que consta na segunda parte do Livro dos Espíritos. Olha só a pesquisa dele.
Ele observou, comparou e analisou. É a segunda etapa. Observação, comparação, análise do objeto. Ali, gente, ele perguntou tudo o que ele precisava saber acerca desse objeto. Quem são os espíritos? Como são os espíritos? De onde vêm? Como ocorre a reencarnação? Como ocorre o desencarne? O que acontece quando eles estão do lado de lá? O que acontece quando eles vêm para o mundo encarnado? Tudo sobre o objeto está na segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, depois de definido o objeto, ele passou para o estudo desse objeto. E nesse ponto, ele analisa todos os princípios, como origem e natureza dos espíritos, sobre o perispírito, a progressão dos espíritos, a intervenção desses espíritos no mundo material. Tudo isso Kardec faz ao analisar o espírito. Ele estava na segunda etapa, né? Olha lá, ó, é a parte 2 do Livro dos Espíritos, fala do mundo espírita, e foram exploradas todas as características, todas as propriedades desse objeto. Aí ele passa para a terceira parte. Olha o caráter científico da doutrina, gente. Olha como ele foi cuidadoso, né? Aí a formulação das leis. Ora, se esse objeto de estudo, o espírito, age assim ou age assim, existe alguma coisa regulando o comportamento desse objeto. Então, ele coloca na terceira parte do Livro dos Espíritos a formulação das leis. Ali estão as leis morais, porque regulam o comportamento do espírito. Ali ele fala, ou ele pesquisa, né? Nessas leis que são mais didáticas, porque a lei divina é uma só, mas ele separou em 10 partes, de uma forma didática, o estudo. E ele estabelece ali os deveres desse espírito, ou do homem, para consigo mesmo, para com Deus, para com o próximo. Estabeleceu a lei. Para que o homem se comporte como espírito, o que é preciso? Então, são as leis morais. E ele deixa muito claro isso na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele elabora as leis morais ali, a espiritualidade envia. E ele passa para a quarta parte da teoria científica. Qual é a consequência para o espírito do cumprimento ou não dessas leis? Que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. Ora, a consequência decorre necessariamente das penas e dos gozos terrestres e as penas e gozos futuros. Quer dizer, se o homem se comportar de tal jeito, ele terá uma consequência tal. Se ele se comportar de outra forma, outra consequência. Está na quarta parte do Livro dos Espíritos, que chama As Esperanças e Consolações. Olha que elaboração, gente, que Kardec fez. Então, ele diz assim, na questão, não sei se está aqui, as consequências para o espírito do cumprimento ou não das leis morais estão na quarta parte do Livro dos Espíritos, como eu já disse. Então, gente, todas as nossas ações, a ação do espírito, estão submetidas à lei de Deus. Nada há, nenhuma ação nossa, por mais insignificante, que ela não esteja submetida a essa lei. E que nós vamos sofrer as consequências, seja de infelicidade ou de felicidade. Tudo o que fazemos determina o cumprimento dessa lei e trará consequências para nós. Ele explica muito bem isso nessa parte do Livro dos Espíritos. Então, gente, o trabalho científico de Kardec está aí retratado. Ele não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida, como eu já disse. Não apresentou hipóteses sobre reencarnação, sobre perispírito, sobre intervenção dos espíritos, nada. Ele concluiu pela existência dos espíritos através da observação dos fatos, que resultou como evidência. Ele pesquisou, analisou, observou, experimentou e formulou
os princípios da doutrina espírita. Certo? Não foram os fatos que vieram posteriormente confirmar a teoria, mas foi a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Olha, gente, o trabalho que esse homem teve, a dedicação, né? Então, daí nós concluímos que o Espiritismo é uma ciência e não produto de imaginação. Alguém inventou que espírito existe, alguém inventou que o espírito fala através das pessoas. Não, ele pesquisou, ele observou, ele experimentou. Resultado é uma ciência de observação, certo? Ele estudou as propriedades dos fluidos espirituais, a sua ação sobre a matéria. Gente, ele não tinha outro termo para falar sobre os fluidos, porque o mundo espiritual ele é invisível para nós. Então, hoje, quando o cientista fala em bóson de Higgs, que é a menor partícula da matéria, os cientistas estão falando aí, Kardec não usou mesmo esse termo, nem existia. Foi um homem que descobriu agora, um cientista, e deu esse nome a essa partícula. Mas ele usou o termo fluido. Olha que termo mais adequado. Por quê? Era o que se sabia na época. O fluido expressava alguma coisa rarefeita, quintessenciada, para explicar a matéria do mundo espiritual. Os elementos que são como veículo para nós aqui, para influência nessa matéria densa de algo que está numa outra dimensão. Então não existe fantasia, existe lógica nos seus conceitos. Demonstrou a existência do perispírito e que ele diz, ou corpo fluídico da alma. Sabe quem falou em corpo espiritual? Paulo de Tarso. Ele falou, eu me vejo em outro lugar, no meu corpo espiritual. Paulo de Tarso falou isso na época de Jesus. E ele então veio explicar a existência do perispírito, que é a mesma coisa de um corpo que acompanha a alma quando nós deixamos essa matéria densa. Perispírito é isso. Então, gente, espiritismo é uma ciência. Quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas, dar-se-á com elas o que tem dado com todas as ideias novas que encontram oposição. Os sábios se renderão à evidência. E é verdade. Por quê? Porque nós, quando uma verdade se mostra e é provada, nós temos que aceitar. Não adianta a gente dar murro em ponta de faca, como se diz vulgarmente, né? E ele, então, provou que a ciência é isso, que o espiritismo é ciência. Mas o espiritismo não é somente ciência, é também filosofia. Então, para a gente entender, né, que isso é um novo campo para o conhecimento, para entender, nós temos que entender primeiro como ela surgiu. A filosofia surgiu na Grécia Antiga, quando estudiosos queriam se libertar dos mitos, das coisas místicas. Já tinham alguns grandes pensadores que não concordavam com o sobrenatural, coisas que não podiam ser explicadas pela lógica. E por isso que filosofia se chama amigo do saber, ou amigo da sabedoria, né? Na etimologia da palavra. Então, a ciência espírita, a doutrina espírita, é também filosofia, porque ela teve início quando as criaturas, buscando aquilo que era natural na lei divina, chegavam à verdade, né? Então, como eu disse, se originou na Grécia, com o propósito de libertar o pensamento de suas bases míticas, tirar os mitos e os misticismos também, né? O caráter místico e místico. E o objetivo? Dar explicações diferentes daquela que dependiam de deuses, de superstições e etc. Certo? Então, gente, a filosofia, para a gente entender, ela permite à criatura discutir, desenvolver e aplicar critérios de julgamento a fim de avaliar o valor da verdade, do conteúdo das nossas crenças ou a legitimidade das normas,
hábitos e costumes que regulam as nossas ações e comportamentos. Então, chega-se, através da filosofia, à verdade, entendendo aquilo que está acontecendo com a pessoa. Isso é filosofia, né? O conteúdo daquilo que a gente já sabe, dos nossos costumes, para se chegar a explicações lógicas sobre essa verdade. Então, isso é filosofia. Então, vamos entendendo, né? Para ver se espiritismo realmente é filosofia. É o estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade. Então, nós buscamos respostas para aquilo que nós vivemos, para aquilo que acontece conosco. Porque é muito fácil alguém falar assim, não, mas você tem que acreditar nisso, porque isso é você ter fé. Uma pessoa que vai, logicamente, que ele vai, sim, mas por que acontece? Por que eu sinto isso? Por que isso surgiu? Então, é a lógica, a realidade da nossa vida. E a filosofia faz isso. É procurar a verdade, o sentido da vida e do indivíduo. Isso tudo é filosofia. Por isso que o Kardec, gente, quando ele fala que a doutrina espírita é uma filosofia, ele fala que viu no espiritismo a resposta para os grandes enigmas da alma humana. Porque ali estava a resposta para tudo que o homem ansiava. Por que eu sinto isso? Porque eu sinto saudade daquele meu ser que partiu para a morte. Por que eu sinto isso? Então, a doutrina espírita vai responder essas questões, né? A filosofia espírita faz essa busca, explicando de onde viemos, para onde vamos, qual a nossa missão, os porquês dos nossos problemas. Se eu sinto isso, eu quero saber por quê. Ah, não, mas morreu, acabou tudo. Acabou? Então, por que eu sinto essa? Por que aquela pessoa, eu a vi num sonho? Por que aquela pessoa, alguém me deu notícia dela? Eu quero saber por quê. É a busca da realidade. A filosofia espírita compreende todas as circunstâncias morais que decorrem dos seus princípios. Então, quando Kardec elaborou os princípios da doutrina espírita, que todos nós conhecemos, crença em Deus, crença na comunicação dos espíritos, a imortalidade da alma, a reencarnação, a evolução da criatura, esses princípios, quando foram elaborados, eles respondiam às nossas questões. Então, por isso, doutrina espírita é uma filosofia. Vamos indo. Ela se enquadra nas exigências da consciência. Então, ela responde para nós todas essas dúvidas. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Isso é filosofia, certo? Fundamenta-se na união do saber e da ação. Então, eu sei e aquilo faz parte da minha vivência. Para eu agir, para eu me comportar como espírito que sou. E então, gente, o que a gente diz? Basta uma apreciação, basta uma busca no livro dos Espíritos, que nós vamos ver, chegamos à conclusão que a doutrina espírita que o livro dos Espíritos é o maior arcabouço filosófico do Espiritismo. Ali, gente, estão contidas as bases. Kardec, ao elaborar o livro dos Espíritos, ele justificou por que ele chegou na publicação, como foi que tudo aconteceu, por que ele estava colocando aquelas respostas dos Espíritos ali para justificar toda essa filosofia. Então ele diz, a força do Espiritismo está na sua filosofia. Ele precisava da ciência, porque é a ciência que ia enfrentar a academia e o pensamento da época. Não podia fazer a coisa aleatoriamente. Mas ele diz, a força do Espiritismo está na sua filosofia. O que é a filosofia? É aquela que fala do comportamento do homem. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Essa é a força da doutrina. Eu sabendo disso, eu quero me comportar, porque eu sou um ser em evolução. Eu sou um ser que vai caminhar através das múltiplas encarnações para a perfeição. Então, a filosofia espírita vem explicar isso, né? E os princípios da doutrina espírita são um verdadeiro tratado filosófico.
Por que eu creio em Deus? Por quê? A doutrina espírita responde a esse questionamento? Por que é importante? Eu crer em Deus me torna melhor? Sabe, é uma argumentação filosófica. E foi isso que Kardec fez. Mas Kardec, gente, ao publicar o Livro dos Espíritos, olha o que acontece. Ele não era um filósofo. Livro dos Espíritos, o arcabouço filosófico do Espiritismo. Os princípios da doutrina constituem o seu tratado filosófico. Já falei isso e vamos lá. Vamos seguindo. O que aconteceu com o Livro dos Espíritos? Ele não foi elaborado numa linguagem filosófica. Por quê? Porque Kardec queria atingir as massas. O povo, todo mundo poderia e precisava entrar em contato com essas verdades. Então não podia ter um sistema filosófico que fosse distante do conhecimento do povo. Então, ele não observa os rigores da minuciosa exposição filosófica, mas é um complexo e amplo sistema de filosofia, escrito de uma forma simples, escrito de uma forma que todos podiam entender. Por que Kardec não fez isso? Olha os argumentos. Ele não era filósofo, ele era educador, ele era especialista em pedagogia, ele era professor, ele dava aulas. Então ele viu naquilo, como ele disse, coisas importantes para a criatura humana em geral. E não para criar um novo sistema filosófico para contentar os filósofos da época. Não houve nada disso. Outra coisa, um outro argumento. O livro não foi escrito por ele. Ele perguntava e os espíritos respondiam. Então, a resposta o conteúdo do livro pertence aos espíritos. Tanto que ele não quis pôr o seu nome. O Livro dos Espíritos. Resposta deles. Certo? O livro não se destinava a formar uma escola filosófica, como eu já falei. Ele não queria pertencer a um grupo, um sistema filosófico. Evitava o prejuízo do espírito de sistema. Não queria se prender a um novo sistema filosófico. Nós sabemos que tem do pessimismo, tem outros sistemas filosóficos, né, do autoritarismo, etc. Kardec não queria nada disso. Ele queria um conteúdo que atingisse o povo, que servisse ao povo. Mais argumentos, né? O livro se destinava ao grande público, a nós, à humanidade. Essa foi a revelação de Jesus através do Espiritismo para a humanidade, para nós sermos pessoas melhores. A linguagem técnica, uma linguagem filosófica técnica, não serviria aos propósitos de divulgação da doutrina espírita. Ele não queria isso. Ele queria que todos entrassem em contato a esses princípios. Por que eu devo crer em Deus? Por que eu devo crer na reencarnação? Qual a lógica disso tudo? Isso pode ser entendido por mim de que forma? Como isso eu vou interiorizar, vai servir para mim? Então, era destinado ao grande público, né? A simplicidade traz a vantagem de explicar o cristianismo de forma clara e lógica. Nós que sabemos que a doutrina espírita veio reviver o cristianismo de Jesus, veio explicar, clarear, então serviria de forma clara, objetiva, para todos nós. Então, tudo isso, gente, a filosofia, o aspecto filosófico da doutrina, apresenta para nós. Por quê? O Livro dos Espíritos se enquadra perfeitamente nas formas clássicas e fecundamente livres da tradição filosófica, que é o diálogo. Sócrates já usava o diálogo. E o Livro dos Espíritos foi escrito dessa forma. Perguntas e respostas. 1019 perguntas elaboradas, divididas, separadas com critério, representando um verdadeiro arcabouço filosófico, um tratado filosófico para nós. Então, a doutrina espírita é filosofia. Tem mais aqui, né? A força do espiritismo está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Se eu sei que se eu agir assim, vou ter consequências lá, é um chamamento
para que eu mude o meu comportamento. Ah lá, é um apelo que faz à razão e ao bom senso. Ninguém quer sofrer consequências desagradáveis na sua vida, nós como espíritos. Então nós temos o caminho, basta seguir. Isso é filosofia. Quando eu não sigo, vêm as consequências da mesma forma. Então, um apelo que faz à criatura, à razão, um apelo que faz ao bom senso. Ora, se eu vou agir assim, vou ser infeliz, eu não vou querer agir assim, né? O bom senso me diz sobre isso. Então, nós concluímos que o Espiritismo é uma doutrina de livre exame. Então, gente, quando as pessoas falam assim, ah, eu não acredito nisso, você já estudou, já pesquisou a doutrina espírita? Porque a pessoa falar que não acredita na reencarnação é fácil. Eu conheço pessoas que falam assim. Isso, você já leu, você já se informou, você já viu fatos verídicos que provam isso? Eu falo para as pessoas. Falo, um fato assim, 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 que comprova. Como é que a sua doutrina ou o seu conhecimento explica isso? Então, é uma doutrina de livre exame. Você pode pesquisar, porque ela não tem formulações fantasiosas, imaginárias. Não. A pessoa fala, mas eu não consigo acreditar na reencarnação. Tudo bem, se você não consegue. Mas pegue os fatos verídicos, pesquisados e estudados, e se isso não te contentar, vai ter um momento que você vai aceitar. Sustentada na fé raciocinada. Então, eu creio em Deus. Não vejo Deus, não sei de Deus, mas tenho explicação. Deus está à minha volta, por quê? Está em toda parte. Porque eu sei que tem muita coisa que não foi o homem que fez, que ele até está querendo saber. Como é que a Terra fica no espaço, sem ninguém segurar, e anda harmoniosamente num ciclo perfeito. Não foi o homem. Então tem que ter um ser superior. Que se deu o nome de Deus, de ser superior, de natureza, como alguns cientistas, mas que tem uma coisa lá dirigindo isso, tem. Não é? Então é a lógica lá. Ela é sustentada na fé raciocinada. Eu penso que existe e aquilo tem que satisfazer o meu conhecimento. Certo? É uma nova filosofia, estribada na ciência. Porque ele precisava, gente, para apresentar os seus postulados, ele tinha que ter o caráter científico. Senão ele era desacreditado. Cujas consequências morais preparam a humanidade para uma nova era. O que Kardec concluiu? É ciência, tem essa filosofia que direciona o comportamento da criatura e tem consequências morais. É o momento em que os valores espirituais preponderarão sobre os valores materiais. Não adianta eu dizer assim, eu sou materialista e não acredito mesmo. Porque a hora que você morrer, você não vai morrer. Você vai continuar vivendo. E aí, chega a hora que a realidade se sobrepõe, né? Os valores espirituais sobreporão. Preponderão. Então, gente, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. As suas bases estão nos 5 livros, o Pentateuco Espírita. 5 obras, né? 5. Pentateuco, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu, o Inferno e o Livro dos Médiuns. Mas então, doutrina espírita é filosofia e é ciência, já vimos. E doutrina espírita é religião? O homem primitivo, não entendendo a explicação para todos os fenômenos espirituais ou misteriosos que aconteciam na sua vida, ele começou a reconhecer que tinha alguma coisa além e que precisava ser entendida. Então era o Deus Lua, o Deus do Sol, o Deus da Lua, o Deus do Sol, dos ventos, dos trovões. O homem não sabia explicar, o homem primitivo. Então ele sabia que existia uma força superior, como eu falei no início. Sabia. Essa força superior estava presente na sua vida. Tinha coisa que ele não comandava, e até hoje, né, gente? Quando acontece um cataclisma aí, um tsunami, e aí? Olha, nós com todo o conhecimento que nós temos, nós não conseguimos impedir isso. Existe uma força misteriosa, sobre-humana, né? Diante de tudo isso. Então, o homem, diante de tudo isso, ele atribuía
essa força a uma coisa misteriosa, né? Ele não sabia explicar. Ele deu nome a diversos deuses. Ele passou a temer esse Deus. Até que o homem, esses deuses inspiravam reverência e temor. E o homem, então, queria apaziguar a fúria dos deuses. E tudo era revestido de um caráter sobrenatural e maravilhoso. Então, as primeiras formas de adoração é que resultaram nas primeiras religiões. Quando o homem fazia oferendas, querendo aplacar vamos dizer assim, aplacar o ódio daquele Deus, ele estava bravo, né? O Deus estava bravo, então era um Deus de temor. E aí surgiram as religiões do passado. Entre esses povos, destacaram muitos possuidores de dons. Dons que eles se sobrepunham sobre o comum da população. Pessoas que conversavam com os deuses, pessoas e que ganharam notoriedade, respeito, porque eles compreendiam e se impunham sobre as pessoas, sobre os povos. Eram pessoas que tinham um poder, né? E essas pessoas receberam diversos nomes durante a história. Eram os profetas, os santos, os feiticeiros, né? Até outros aí. E essas religiões, depois dessas religiões, com essas religiões, nós percebemos que surgiram os cultos exteriores. Porque a pessoa, não compreendendo como se ligar a Deus, faziam oferendas do lado de fora, se ajoelhavam, se reverenciavam diante desse Deus para aplacar a sua fúria, né? Por temor, até por submissão mesmo, né? E aí, até que o homem compreendeu, no decorrer da sua evolução, que todas essas situações atingiram o topo com a vinda de Jesus, quando ele explicou que não existia aquele Deus temido, mas que Deus era Pai. E ele fala, meu Pai. Eles falam, como? Como? Quem é esse Deus? Como podemos conversar com Deus? Fala, Deus é Pai. Foi o conceito, gente, mais lindo que Jesus deixou sobre Deus. E que foi, posteriormente, complementado para a gente entender, quando a doutrina espírita diz, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas Jesus falou, Deus é Pai. Então não precisa temer, nós temos que amar Deus, compreendê-lo, senti-lo dentro de nós. Esse é o caráter religioso da doutrina. Porque ela vem reviver o cristianismo. Esse cristianismo que fala que a melhor forma de adorar a Deus é estar em ligação com Ele. Através da oração, através da nossa ação no bem. Estamos em equilíbrio com Deus. Essa é a melhor forma de ligação a Deus. E mais, a doutrina espírita veio nos dizer que não é o espiritismo, que é a religião. Na hora que a gente chegar lá no mundo espiritual, a nossa consciência não vai perguntar se era espírita, se era católico, se é evangélico, não. O que você fez? Porque a verdadeira religião, conforme está em Obras Póstumas e na Revista Espírita, é o sentimento que temos para com Deus. Sejamos espíritas, são rótulos, né? São nomenclaturas. A verdadeira religião é o sentimento interior que temos para com Deus. Então, espiritismo é religião. É religião nesse sentido. Por isso que tem pessoas que falam assim, espiritismo não é religião. Não é religião nesse sentido. Que tem culto, que você tem que ter um altar, que você tem que ter uma vestimenta, que você precisa fazer certas reverências. Não. Mas espiritismo é religiosidade, é sentimento interior. Acho que eu vou colocar aqui. Então, em todos esses tempos, nós estamos tentando compreender isso.
Então, nós temos inúmeras religiões, inúmeros estudiosos, nós temos inúmeras coisas que vão refletir esse conhecimento da criatura humana. Mas é natural, é uma busca. Nós éramos selvagens, tribais, agora nós estamos abstraindo, através do nosso pensamento, esses conhecimentos. E vamos chegar a um dia até a compreensão até de Deus. Como ele diz, ainda não temos sentido para isso. Mas um dia, com certeza, veremos Deus, né? Então, em todos os tempos, vocês veem esses grandes, aqui que eu coloquei, né? Abraão, quando ele ouve de Deus, se você me ama, me dê o seu filho em sacrifício. E ele coloca o filho para ser queimado. Na hora que ele vai acender o fogo, e fala, eu vi que você crê em mim. Não precisa queimar o seu filho, né? Então, era a crença da época. Que, como eu já disse, no cristianismo, recebemos a ideia de Deus como Pai. E o Espiritismo, então, não tendo formas exteriores de adoração, nem sacerdotes, nem rituais, nem liturgia, nem dogmas, não é entendida por muitos como religião. Porque ela não é isso mesmo. Não tem dogma, não tem nada. Certo? Ela tem princípios, fundamentos. Olha só, gente, a definição de Emmanuel. Religião é sentimento, cuja exteriorização é sempre o amor. Olha aí. Então, eu posso ser espírita e não tem isso. Eu posso ser católico e ter isso. Ter um sentimento de amor para com todas as criaturas. Ele diz ainda, esse amor nas expressões mais sublimes. Enquanto a filosofia e a ciência operam o trabalho de experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Essa é a função da religião. Por isso o Espiritismo é religião, nesse sentido. Né? Nesse sentido. O Espiritismo como ciência e filosofia dá ao homem conhecimento dos grandes enigmas da vida. Responde às perguntas nossas. Como religião, oferece orientações para que o homem se transforme para melhor. Gente, isso é a doutrina espírita. É um apelo racional a essa moralidade, a esse sentimento sublime, à prática do amor. E a doutrina espírita mostra, né, como filosofia e ciência, dá esse conhecimento e nos explica que toda a moral espírita está contida no Evangelho. O que precisamos saber com respeito a esse aspecto moral está no Evangelho, já entendido, que ele foi desfigurado, ele foi alterado. E não, a doutrina espírita veio explicar de forma lógica, onde nós vamos encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Está aí no Evangelho a obra espírita, e ali contém a moral espírita. Quer dizer, o aspecto religioso da doutrina está contido no Evangelho. Segundo o Herculano Pires, deixa eu voltar aqui, né? O Herculaninho está aqui, no livro O Homem Novo, ele diz assim, que o cristianismo é um processo lento, grandioso e profundo de reforma do mundo. Por quê? É no cristianismo que nós vamos entender aquilo que Jesus disse. Faça aos outros o que você deseja para si. Gente, aí está a resposta para tudo. Quando nós fizermos isso, estará instalado esse processo moral na humanidade. Por que que ainda não existe? Porque muitos de nós não estamos fazendo isso, né? Nós estamos roubando, nós estamos ironizando, nós estamos maltratando, nós temos preconceitos, etc, etc. Então, quando nós não tivermos isso, nós estaremos cumprindo vamos dizer, revivendo o cristianismo, como diz isso, que é um processo lento, grandioso e profundo de transformação da criatura.
A doutrina espírita tem como base os princípios fundamentais do espiritismo. Por isso, gente, ela é universalista. Seja em qualquer religião, ela se enquadra. Se vocês pegarem o budismo, que fala da criatura buscar o estado de nirvana, o estado de sublimidade do espírito, como se consegue isso? Consegue se libertando das coisas da matéria, se libertando, desapegando daquilo que ainda nos dá ansiedade, nos dá temor. É a confiança naquilo. Está tudo enquadrado dentro do que o Espiritismo fala. É a busca da criatura buscar a sua transcendência, a sua realidade espiritual, a sua eternidade ou a sua imortalidade. É isso. Então, a doutrina espírita se enquadra em tudo isso, né? O Espiritismo não se proclama como o único meio de salvação. Vocês têm que ser espírita, viu? Para se salvar, não é nada disso. O que ele diz? Ele também não se diz detentor da verdade. O que Kardec coloca lá? No Livro dos Espíritos e na Gênese. Se as leis modificarem, a obrigação do Espiritismo é adaptar essas leis ao conhecimento já existente. É reformular as suas leis, porque o progresso é incessante. A criatura humana ainda não sabe tudo. Sabemos muito pouco. A gente brinca, a gente fala assim, gente, nós não sabemos nada de mediunidade nas nossas reuniões. Por quê? São fenômenos tão interessantes que surgem, acontecimentos que surgem, que às vezes, mesmo conhecendo a doutrina, trabalhando há quanto tempo, tem coisa que nós não sabemos explicar. Porque o progresso vai surgindo e vai dando respostas. Se você falar para alguém que você chega no portão, aperta um aparelhinho, o portão abre sozinho, sem ninguém pôr a mão. Lá, no tempo da minha avó, ela ia falar, essa aí tá louca. Mas hoje nós entendemos isso. Passou a ser uma coisa natural. Olha o efeito do fluido na natureza, nas coisas, não é? E nós, a doutrina espírita adota isso. É uma modificação de nomes, de nomenclatura, de entendimento dessas situações. É o progresso. E vamos progredir muito mais ainda. Nós estamos lá no comecinho da escada evolutiva. Um dia, sabe lá, né, que a gente ainda vai saber. Então, o Espiritismo não se proclama como único meio de salvação, não diz que está exclusivamente com a verdade, mas entende que a suprema verdade será um dia alcançada por nós. Porque somos seres que vamos evoluir, somos seres perfectíveis, um dia vamos ser perfeitos. Com o Espiritismo, nós temos a verdade esclarecida através da razão, para que o homem possa amar compreendendo. Por que é importante amar? O Dr. Novelino falava assim para nós, nas aulas da mocidade. Se o malandro soubesse como é bom amar, como é que vai ser bom para ele? Ele ia amar nem que fosse de malandragem. Olha que interessante. Porque é bom. Então é isso que a doutrina espírita nos proporciona. A gente compreender a importância do amor, da compreensão de tudo isso, para o homem não apenas temer, mas crer e amar. Ele acredita e ama. E ele ama porque sabe que aquilo é bom, é importante, e sabe o porquê, né? E ele diz assim, ele crê, ele tem que saber por que crê e por que ama. Então, é a fé raciocinada, né? Com o Espiritismo, a luz do cristianismo se torna meridiana, iluminando o espírito em sua plenitude emocional, racional, levando o homem à adoração a Deus em espírito e verdade. Então, quando nós analisamos o cristianismo, nós temos essas respostas, que Jesus já falou. Ele falou assim, a minha proposta é a libertação da criatura, pela emancipação do seu espírito, pela verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. É a libertação pela verdade e pelo amor. Então, quando ele disse, ame o seu próximo, como a ti mesmo, faça aos outros o que você deseja para si. Ele estava estabelecendo ali um ensinamento que nos liberta. Porque quanto mais sábio e mais cumpridor dos deveres, mais livre nós seremos, né?
Então, com o Espiritismo, a luz do cristianismo chega até nós, ilumina o nosso espírito e nós vamos emocional e racionalmente compreendendo todos os ensinamentos de Jesus sob a luz dessa verdade que hoje surge. E Emmanuel diz assim, que Jesus é a porta e Kardec é a chave. A doutrina espírita é a chave que nos permite ter uma visão global da revelação cristã. O Espiritismo vem explicar a revelação cristã. É a revelação da paternidade universal. Quer dizer, a crença nesse Deus que estabeleceu que todos nós somos irmãos. Também da fraternidade universal. Por quê? Se somos irmãos, temos que viver como irmãos. Por que fazemos diferenças? É a fraternidade. Esses são os 3 postulados, olha, que o Emmanuel fala. E da imortalidade universal. Não adianta querermos. Pode suicidar que você vai continuar vivo. Pode não querer mais que a vida vai continuar. Então, são as 3 chaves, né, para a libertação das almas. São esses 3 pontos importantes. Com essa trilogia, a codificação espírita esclarece em definitivo, à luz da razão e da fé, o verdadeiro sentido de religiosidade. Religião fundamentada numa ciência e que estabelece uma filosofia de vida para todos nós. Então, o Espiritismo é filosofia, ciência e religião. Religião no aspecto moral, ciência nas suas pesquisas sérias e filosofia nos postulados verdadeiros, libertando a criatura do enigma, do desconhecido, da fantasia, do imaginoso. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, e se alguém quiser perguntar alguma coisa, se eu souber, terei prazer em responder. Que Jesus, então, nos abençoe. Acho que nem precisa pergunta, né? Ficou tão claro. Mesmo assim, alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos aproveitar, né? Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. Tudo bem? Se tiver alguém que não pegou essa programação aqui, ó, depois vocês pegam, viu? Porque é bom seguir, porque tem alguns dias aqui que vai ser suspenso devido a algum feriado, então, para que vocês saibam direitinho. E a programação do que nós estamos estudando também, né? Às vezes alguém gostaria de estudar um pouquinho em casa, para quando chegar aqui já saber o que vai, né? Às vezes fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, isso é legal. Tá? Pois não. Como é o seu nome? Luiz. É a mesma coisa. Kardec estabeleceu uma diferença, ele falou, em toda a sua obra, ele colocou espírito, o ser desencarnado, e alma, esse espírito, quando está com esse corpo de carne. Ele fez essa separação na sua obra. E ainda uma outra separação. Todas as vezes que ele usa espírito, com E maiúsculo, refere-se à individualidade. E quando ele usa espírito com letra minúscula, ele diz do ser inteligente, referindo-se assim a uma... Em geral. A individualidade ele usava com E maiúsculo. Maiúsculo e o minúsculo para o grande, para o geral. Tudo bem? Gente, alguém deixou uma chave no banheiro das mulheres, ó. Não vai ter jeito de ir embora, porque é de um carro. No banheiro das mulheres estava essa chave, ó. A hora que for embora, tá comigo. Às vezes não dá falta agora, né? A hora que vai sair. Então nós podemos encerrar? Ainda está cedo ainda pelo nosso horário. Não tem mais dúvida? Olha, é lógico que vocês vão estudar isso assim detalhadamente no COEM, mas também vou falar alguma coisa.
nós temos 3 elementos na criatura. Primeiro falamos 3 elementos do universo: Deus, Espírito e matéria. Deus, o Criador de tudo; Espírito, o ser inteligente da criação; e matéria, tudo o resto que existe. Então, esse é o Espírito, criado por Deus, assim como a matéria. Esse Espírito, nós podemos dizer que ele tem 3, vamos dizer assim, aspectos no seu processo evolutivo. O Espírito, quando Kardec perguntou o que é o Espírito, ele não poderia, os espíritos não poderiam responder uma coisa que fosse além do nosso conhecimento. Então, olha o que eles explicaram: é um foco de inteligência, é uma centelha inteligente. Então, o espírito é essa inteligência, é o ser que pensa, é o ser que evolui, é o ser que é a essência da criatura. Mas o espírito, não existe inteligência andando por aí. Não se vê, não tem como. É uma coisa muito abstrata ainda para os nossos sentidos. Então, Deus criou o perispírito, existe seria o corpo que envolve esse espírito. Por isso chama perispírito. A palavra perispírito é que envolve o espírito. Certo? Então, o perispírito, e existe o corpo. Quando nós nascemos, nós temos um corpo de carne que tem funções, é esse corpo que todos conhecemos. Mas ele está aqui nesse conjunto, ele tem um espírito que pensa, porque eu penso. Então, como espírito, eu sei se eu quero ir para ali, para cá, etc. Então, é o espírito que pensa. Mas para esse espírito, como ele é uma essência muito rarefeita, vamos dizer assim, muito, vou usar o termo, muito fluídica, ele precisa de um elemento de ligação, que é o perispírito, que é esse corpo, que enquanto eu estou aqui, não vê. Mas a hora que eu durmo, por exemplo, eu vou dar o exemplo da gente dormir. Quando eu durmo, esse perispírito sai. Então, tem uma questão lá no Livro dos Médiuns que diz assim: em qualquer grau de evolução, o espírito é sempre acompanhado do perispírito. Então, nós, porque o Kardec foi perguntando, tem uma pergunta também do Livro dos Espíritos que fala assim: quando o espírito estiver no máximo de evolução, perispírito e espírito se confundem. Está o brilho. Por isso que a gente fala às vezes, espírito de luz. É um espírito iluminado, assim que às vezes você nem vê a forma, você vê aquela luz chegando, vamos dizer. Mas ele tem um perispírito para se manifestar. Será que está confundindo muito? Mas só terminar. Aí então, quando nós desencarnamos, esse perispírito acompanha o espírito lá no mundo espiritual. Então eu chego lá, eu sou Nara. Quando eu for evoluída bastante, eu quero ter a forma de um anjo. Aí eu tomo aquela forma. Mas isso precisa de evolução. Senão eu vou refletir aquilo que eu sou. Porque é o espírito que determina o perispírito. Ele que condensa. Eu não tenho capacidade para ser mais do que Nara, a hora que eu chegar lá. Então, vou ser Nara. A gente guarda normalmente a forma da última encarnação. Então, é um corpo espiritual. Ele é fluídico, não é visível por nós. Assim como nós não vemos micróbios, sim, nós não vemos o perispírito. Mas no mundo espiritual as pessoas se veem porque todos estão na mesma dimensão. Clareou? Ou fez mais ou menos. Mas o que eu posso afirmar para você é que vai ter um estudo sobre isso, vocês vão estudar as formas, a natureza do perispírito, do espírito também, né, de todos esses, do que é fluidos. Por que a gente fala fluidos, certo? As propriedades. Aí você vai entender melhor. Se eu já ouvi falar, as consequências, né, do perispírito ao chegar no mundo espiritual. Isso tudo vai ser estudado. Então, assim, acho que você entendeu? Porque o perispírito completando o que a Mara falou, é o molde do nosso corpo físico.
E é nele que é registrado os nossos atos, né? E quando nós vamos reencarnar, é no perispírito que vem esse molde do nosso corpo, né? É a forma que nós temos. Por que que um é diferente do outro? Um falta, por exemplo, um membro, o outro não falta. É alguma coisa no perispírito que não estava legal, né? Então, o perispírito é o molde do nosso corpo físico. E nós vai ter uma aula só de perispírito. Então, eu falo para vocês não faltar, viu? Porque é uma sequência. Cada dia vai completando o nosso estudo. Tá? Mais alguma dúvida? Gente, então nós podemos encerrar? Tá? E semana que vem, quem vai trazer o estudo para nós é o Adolfo. Ele vai falar sobre as doutrinas espiritualistas, né? Que tem muitas doutrinas que é espiritualista e não é espírita, né? Não é a religião que nós seguimos de Allan Kardec, certo? Então, o Adolfo vai explicar essa parte para nós. E se vocês quiserem convidar alguém ainda para entrar no COE, ainda tem tempo ainda, porque nós ainda estamos nas primeiras aulas, né? Nós ainda podemos abrir exceção ainda, certo? Porque às vezes alguém fala, eu queria participar, mas já começou, não tem problema, pode vir, tá? Então, nós vamos encerrando. Então, nós vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus por esses momentos. E vamos procurar, durante toda a semana, trabalhar esse amor que a Nara falou, que Jesus nos orienta, nos deu como guia, que só através do amor possamos melhorar, só através dele que possamos nos elevar. E com amor, com respeito, com dedicação, tudo passa. Com esse amor que nós podemos desenvolver no nosso coração, podemos ter mais amizade no nosso trabalho, que esse amor seja desenvolvido na nossa família, em todo lugar que nos encontrarmos. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos acompanhe, que esteja em nossos lares. Que esse amor seja desenvolvido na nossa casa, com os nossos familiares, principalmente com aquele irmãos queridos nos nosso convívio do dia a dia, que é difícil, para não dizer que somos nós mesmos. Vamos dedicar muito amor, muito carinho com todos. E vamos procurar estar atento durante toda a semana, em oração, vigilante. Procurar todo dia, na hora de dormir, na hora de levantar, lembrar de Jesus, fazendo uma oração e agradecimento. Que a paz de nosso Mestre nos envolva e acompanhe a todos nós. Que assim seja.